Olá, bem-vindo aqui no meu canal. Eu sou André Maurício, professor de desenho e pintura. E no exercício de hoje eu vou explicar como pintar essa rosa aqui amarela. Então vamos começar a partir dos materiais. Eu vou precisar de uma foto impressa, uma foto revelada, no tamanho 20 por 25. A escolha da minha foto, eu sempre faço uma foto, né? Eu levo naqueles locais que revela foto, igual locais que revela foto de casamento, por exemplo, e peço uma foto, essa foto que é no tamanho 20 por 25 e no fosco, já que tem também a foto brilhante, mas a foto brilhante para a gente pintar, dependendo da posição que a luz bate, ela dá um pouco de reflexo, então é ideal a gente ter, né, essa foto fosca. Bom, em umas outras aulas que eu tenho aqui no canal, eu apresento às vezes como fazer o desenho à mão livre e como não. Por exemplo, tem uma rosa vermelha aqui que eu ensinei a fazer o desenho à mão livre. Nessa aqui eu vou ensinar como nós vamos fazer o desenho utilizando uma régua, ou seja, fazendo uma variação do quadriculado. Mas fica ligado porque é uma coisa bem mais simples do que o quadriculado mesmo. O que você vai precisar para fazer isso? Uma folha de transparência. Você compra fácil, acha fácil essa folha. A gente pede folha para retroprojetor. Em qualquer papelaria, a gente consegue achar esse material. Se você não quiser riscar por cima da foto, né? Aí, se você quiser riscar diretamente na foto, é interessante, então, às vezes, fazer uma impressão mais barata, né? Numa gráfica, por exemplo, ou se tiver uma impressora em casa, né? Quiser fazer uma impressão para riscar o desenho, mas é interessante que seja uma impressão colorida para ver melhor os detalhes, né? Como que é feito esse modo de ampliação? É bem simples, né? Além da folha transparente, eu vou precisar de um marcador para retroprojetor, né? Aquelas canetas que escreve em CD. Eu vou utilizar essa aqui e uma régua. O que que eu faço? O que que é de diferente dessa técnica para o quadriculado? O quadriculado, a gente vem medindo centímetro a centímetro, depois, né, faz todos os quadradinhos e passa tudo isso que foi feito aqui para a tela. Esse é mais simples, eu vou fazer uma ampliação por quadrado. Mas daí você pode estar se perguntando, como assim, André? Essa imagem não é quadrada, ela é retangular. Mas eu vou fazer o quadrado e aí eu vou explicar depois, vocês vão entender bem. O que eu tenho? Como eu disse, eu tenho uma foto já 20 por 25, eu vou pegar e fazer um quadrado aqui, ó. Ou seja, o mesmo lado que tem aqui, o mesmo tamanho que tem aqui também. Pode ser um quadrado de 20 por 20, pode ser um quadrado de 19 por 19, o importante é ele encaixar aqui, né? De repente, se eu quisesse focar mais na rosa, eu poderia diminuir o quadrado aqui, ao invés de fazer 19, como eu fiz, eu poderia pôr 17, que terminaria um pouco mais embaixo, e poderia colocar aqui 17, que terminaria aqui. Isso é só uma escolha. Por que o quadrado é mais fácil, então? Porque eu não preciso fazer conta. Eu só preciso fazer o quadrado, e depois eu venho aqui e divido o quadrado ao meio, né? Marco com a régua exatamente onde foi o meio, né? Eu já tinha marcado aqui os pontinhos. E aí eu tenho agora 4 quadrados menores, esse de cima, né, e os dois de baixo. Então são 3 etapas básicas. A primeira é fazer o quadrado, a segunda dividir o quadrado ao meio e na terceira etapa eu vou fazer linhas diagonais. Então o grande diferencial também em relação ao quadriculado é que nesse caso aqui eu faço linhas diagonais, né? Ou seja, eu pego lá no canto de um quadrado e no canto do outro e atravesso aqui os dois, ó. O mesmo aqui, eu pego no meio e no meio, né? Tem que colocar a régua bem colocadinha para não, né, sair fora, porque senão pode dar diferenças. E aqui também, e o mesmo aqui. Quando eu faço isso, eu crio algumas interseções em formato de X. Por isso que não precisa fazer conta, não precisa nem medir o quadrado de novo para achar o meio do meio. Basta fazer isso. Então, aqueles 4 quadrados iniciais agora ficaram com 4x interno, né? Eu vou ligar essas interseções. Eu vou ligar esse meio com esse meio
em uma linha horizontal. E o de cima também, esse meio com esse meio. E aqui também esse meio com esse meio. Dessa forma, eu vou ter sempre 16 quadrados. São 4 linhas, né? Eu vou enumerar essas linhas por letras. Aqui vai ser a linha A, aqui vai ser a linha B, a linha C e a linha D. Eu faço o mesmo do outro lado, né? E eu faço também em cima com números, né? Para diferenciar. 1, 2, 3 e 4. Faço embaixo também, porque às vezes a pessoa considera um pouco difícil. Nossa, eu estou perdendo qual quadrado, eu estou fazendo o quadrado trocado na hora de pintar, na hora de desenhar, né? Então esse é o primeiro passo. Feito o quadrado, dividi ao meio e depois só ligou os pontos. De uma forma bem rápida, eu já consigo fazer o quadriculado. E é melhor ainda para passar para a tela, porque é da mesma forma. Bom, então, feito essa parte aqui já na foto, providenciada aqui os detalhes para ampliação da foto, eu tenho que pensar na tela. Mas assim, surge a dúvida, e agora? Como saber calcular de forma proporcional qual o tamanho da tela? Porque às vezes se é uma imagem retangular, a gente vai encaixar ela num formato mais quadrado, isso pode dar um pouco de problema, né? Pode até chegar a distorcer às vezes um pouco o desenho. E eu vou apresentar uma forma bem simples da gente pensar, né? Qual que é o tamanho da tela que eu vou precisar. Então, a primeira coisa é pensar qual que é o tamanho da foto? 20 por 25. Então, tem as possibilidades. Eu posso aumentar uma vez e meio, uma medida quebrada, ou eu posso aumentar 2 vezes, vezes 3 ou vezes 4. E é bem simples, você pode usar a calculadora e pensar assim, nossa, se eu quero aumentar só uma vez e meia, que tela que eu vou precisar? Então, eu multiplico 20 vezes 1,5, vou lá na calculadora e fiz, eu vi que dá 30. 30 por 25 vezes 1,5 vai dar 37,5. Não, mas não é interessante para mim ter uma tela assim com medidas quebradas, eu quero uma medida redonda. A gente pode colocar 30 por 40. Ou então, vezes 2, vai dar uma medida redonda, né? Então, eu posso colocar 20 vezes 2, 40, 25 vezes 2, 50. Então, é muito simples. Esses são os possíveis tamanhos de tela que eu preciso ter. Vezes 3 vai dar 60 por 75. Aqui também, se eu não quiser ter uma medida quebrada, eu posso arredondar de 60 para 80. E assim por diante. 4 vezes também, eu quero bem maior, 80 por 1. Multipliquei o 20 vezes 4, deu 80, ou 25 por 4 também deu 100. Porque são possíveis tamanhos, né, para poder realizar essa pintura de forma proporcional, sem precisar alterar a foto. Ou então também, se você tiver o programa Photoshop, já tem a opção lá de digitar o tamanho, o campo de digitar o tamanho, que você pode digitar direto e não precisa nem fazer cálculo assim em relação à ampliação da foto, é até simples. Eu tenho a tela aqui, vou falar um pouco da tela agora. Eu tenho a tela 30 por 40, que foi a medida que eu escolhi. E ela já está preparada de cinza, a gente pode ver que ela está cinza. A tela, quando a gente compra ela, ela vem branca. Eu preparei com gesso acrílico cinza. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar o link na descrição. Caso você não conheça como passar, não saiba o porquê de se passar, né? Então vou deixar aqui na descrição, para o vídeo não ficar assim, muito longo, né? É preciso separar as etapas, né? Feito aqui, agora eu vou fazer a mesma coisa. Lembrando que quando eu calculei, né, vezes 1,5 deu 30 por 37, a minha tela é 30 por 40, ou seja, vai sobrar 2,5, não vai? Então eu pulei 3 centímetros aqui, ó, para começar o desenho, para começar a flor. E até necessário, porque quando eu fiz o quadriculado, a gente pode ver que ele começou bem rente a flor. Então, se eu fizer a flor aqui muito no canto, ó, quando eu colocar, né, futuramente, se eu vier colocar moldura no quadro, a moldura pega cerca de 1 centímetro aproximadamente, então ela vai pegar um pedaço
da rosa. E não é interessante que ela fique tanto no canto assim, é interessante ter essa área que a gente chama de área de respiração, né? Uma área de equilíbrio aqui do quadro, né? Tanto na parte em cima, na parte inferior e agora nessa parte, né, da direita. Então, eu vou fazer aquela mesma coisa que eu fiz ali, eu vou fazer aqui também, que é o quadrado. O quadrado, na verdade, já está feito aqui, só que é um quadrado maior, obviamente, o maior quadrado possível, já que é uma tela 30 por 40, eu pego o lado menor e faço o quadrado com o lado menor. Então, aqui eu tenho um quadrado de 30. Até porque mais de 30 não ia dar, porque a tela só tem 30 por 40. Então, eu faço o quadrado de 30 por 30. O pedaço que sobrou aqui, nessa lateral, é o mesmo pedaço, né, que sobrou aqui, já que eu tenho uma tela proporcional. Então, só relembrando fazer aqui uma revisão, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui a imagem retangular, eu pulei os 3 centímetros aqui e fiz o quadrado aqui. Estou fazendo aqui no papel branco porque no cinza aqui quase não percebe, né? Então eu vou fazer isso, dividir ao meio, deu 4 quadrados, depois eu faço as ligações em diagonal, aí vai criar 4x e eu ligo esses 4x. Em vertical e horizontal, desse jeito vai dar 16 quadrados. É claro, tem que ser feito com a régua para ficar uma coisa mais precisa, né? Eu vou fazer isso agora. E um detalhe, quando for fazer isso na tela, eu faço um pouco mais escuro, um pouco mais forte, porque você que está vendo o vídeo, você precisa ver essas linhas para entender melhor o processo. Quando você for fazer em casa, faz bem de leve. Aqui, ó. Ao invés de fazer isso, ó, pegar o lápis ou a lapiseira, fazer assim, ó, passar de frente, né? Você pega o lápis e põe ele deitado assim, e passa dessa forma, bem leve. A gente pode perceber que quase não deu para perceber aí no vídeo, né? Só porque eu preciso passar ele um pouco mais forte, porque você que está assistindo precisa ver e entender exatamente, certo? Então só tome esse cuidado aí, porque depois a própria pintura tampa, mas se tiver um risco muito forte, então fica um pouco difícil de sumir com aquele traço, né? Então vou fazer o mesmo processo aqui e já já eu explico como que vai ser feito o esquema aqui de se passar esse desenho para a tela, né? Sobre o material de se utilizar, né? É só qualquer lápis pode ser recomendado. Só não é muito recomendado os lápis de graduação muito baixa, tipo um 6B, 5B, porque são lápis muito escuros. Aqui eu vou utilizar o 3B e a lapiseira 05 da Tridente, é uma lapiseira com grafite 2B. Então, assim, um lápis comum até pode servir para fazer o desenho. Dois principais motivos que essa técnica é mais fácil do que o quadriculado. O primeiro é que é mais rápido e não faz cálculo. A gente não tem que ficar fazendo muito cálculo, basta fazer o quadrado, dividir o quadrado ao meio e depois na tela fazer o quadrado maior. Seja um quadrado de 5 centímetros ou seja um quadrado de 1 metro, sempre vai ser um quadrado, sempre vai ter as mesmas proporções, sempre vai dividir e formar outros 16 quadrados menores. Esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto, eu não faço linhas espertiçadas. Por exemplo, se fosse o quadriculado, eu tinha um monte de linhas aqui assim, um monte aqui também. Só que essa primeira linha, eu não tenho praticamente nada nela, né? Assim, para se desenhar. Então, não tem porquê eu fazer tantas linhas assim. E outro fator interessante também é porque dependendo do tamanho da pintura que eu for fazer na tela, eu perco um pouco a relação, mesmo eu sabendo que tem um quadrado, mas eu venho me perguntar, nossa, mas exatamente onde que eu ponho essa folha aqui, né? O que que eu posso fazer? Eu posso vir nos pontos de mais complexidade, por exemplo aqui, ó, aí eu faço assim, ó, o B1, que é na linha B, no quadrado 1. Eu venho aqui e divido ele ao meio, e já divido os próximos 3 aqui para baixo também. Eu coloco a régua aqui, ó, dessa forma eu tenho uma divisão a mais.
Essa aqui é muito complexa, porque eu tenho aqui, ó, uma pétala. Aqui no caso eu vou chamar de linha, né? Eu tenho uma linha curva. Aqui eu tenho uma outra linha um pouco regular, e é interessante observar essa irregularidade quando se for desenhar, para ficar natural. Então, dentro desse quadrado, eu tenho todas essas linhas. Mas aí, se eu, né, não tiver nem mais uma outra referência além dessas linhas, fica um pouco, talvez, difícil de encontrar as partes. Então, eu faço isso, ó, divido mais uma vez, né? Ou seja, eu vou fazendo, quanto mais eu perceber que for ficando mais difícil, eu vou dividindo ao meio outras vezes. E aí eu vou tendo várias outras referências. Por exemplo, esse espaço vazio aqui, que formou quase um triângulo aqui de cabeça de quase como um formato de um coração, ele está próximo a esse meio. Então, isso eu vou tendo mais referências, né? Então, eu faço mais uma divisão desse quadrado para ter mais referências. Por exemplo, aqui eu sei exatamente onde começa a pétala do miolo, dessa forma. Sei onde vai começar essa outra pétala aqui também, que está um pouco à esquerda, à direita, né, do caso, desse X. E aqui ela encosta bem aqui a linha para ir fazendo a curva para o outro lado. Aqui também eu vou dividir. Então, eu faço mais alguns traços, só que a parte interessante, eu não faço traços onde eu não tenho nada para desenhar, igual nessa parte superior, praticamente não tem quase que nada para ser desenhada, só o fundo, né? Então, isso é uma vantagem desse estilo, né, de ampliação. Eu faço divisões exatamente onde eu quero. E na hora que eu faço a divisão aqui no quadrado, eu coloco a régua, né, naturalmente, e continua. Porque se eu continuando, eu tenho mais referências continuando aqui para fora do que era o quadrado. E assim por diante. Quanto mais eu quiser ir ligando pontos, né? Vou ligar esse de novo, vou ligar este novo e este de novo. Quanto menor forem os quadrados, mais facilidade eu vou ter. Ah, mas não vai ficar muito complicado com muitas linhas? Vai, de fato, mas se você achar que vai perder, você pode enumerar mais vezes, né? Ao invés de só colocar a letra A, B, C e D, cada um pode enumerar por letras ou por números, como achar mais fácil. E eu posso também fazer linhas fora desse padrão, por exemplo. Eu não preciso passar uma linha aqui, porque se eu passar uma linha aqui, eu não pego nada de desenho dentro desse quadrado, no último quadrado inferior. Mas se eu passo essa linha aqui, ó, pego aqui nesse de baixo e ligo lá no de cima, o que eu tenho, eu peguei essa linha, peguei essa pétala, né, essa outra e essa outra. Eu peguei a referência de onde vai acabar cada uma dessas pétalas. Então fica bem mais prático. E na hora de fazer a transferência, segue da mesma forma. É tanto que eu vou colocar aqui de lado só para vocês verem. Que é mais, que não tem assim complicação quanto a gente imagina. A questão é só dividir. Então, eu venho aqui na letra C. Está dividido ao meio? Tá. Então, eu venho e divido aqui ao meio de novo. Dividir ao meio. Ah, mas aqui eu tenho uma linha no quadrado 4, ó, que já vai até lá no quadradinho C. Então, eu ligo esse ponto. Dessa forma, então, já sei. Nossa, essa pétala vai terminar aqui, ó, prestes a encostar nessa outra. Essa aqui tem um triângulo. Um triângulo assim, essa parte escura, né? É literal, quase um triângulo, quase triangular. Aqui eu tenho essa outra parte e aqui eu tenho essa outra. E aqui também. Então eu vou fazendo, se achar melhor contornar com a caneta, melhor ainda, né? Dá para identificar os traços, porque quando a gente faz o desenho, eu não posso pensar necessariamente em rosa. Eu vou pensar em linhas, porque aqui agora eu estou, na verdade, fazendo linhas, não estou fazendo, né, uma rosa de fato. O conjunto dessas linhas vão representar, né, a rosa, vão mostrar que são traços de uma rosa. Aqui eu tenho essa divisão ao meio, então agora fica bem fácil saber exatamente onde está o final dessa pétala aqui amarela, né? Aí faz essa curva, entra um pouco ali. E é interessante também, quando a gente amplia proporcionalmente, tipo 2 vezes ou 3 vezes,
Se eu amplio duas vezes, o tamanho que aqui tiver esse tamanho, por exemplo, às vezes eu tenho dúvida sobre esse tamanho da pétala, aqui ó, ela vai ser o dobro. Né? No meu caso não foi exatamente o dobro, porque eu não aumentei duas vezes, né? Só para saber, né, que tem essa característica. Eu vou vendo onde termina essa pétala aqui. Vou contornar de novo, essa voltinha dessa pétala aqui. Porque o desenho é a primeira etapa mais importante, né, da pintura. São duas etapas importantes, um bom desenho e uma boa mistura de cores, né? Quando a gente fala de desenho mais realista. Então, essa ponta aqui, esse ângulo, vamos dizer assim, ele passou um pouco abaixo daquele X, um pouco abaixo daquele meio. Então, na hora de fazer, eu preciso me preocupar com isso. Eu tenho que passar um pouco aqui, ó. E nem muito para a direita, nem muito para a esquerda. Ah, mas mesmo assim está sendo difícil para mim fazer dessa forma. Divide novamente. Se ficou difícil, divide novamente. Contorna aqui com a caneta as partes, ó. Inclusive as sombras, né? A gente não faz só os traços da, da pétala em si, a gente faz as sombras. Por exemplo, aqui eu tenho uma pétala, é essa aqui, vem toda daqui até aqui. Eu faço isso aqui, a marcação da sombra dela, daqui até aqui é sombra, ou seja, a parte mais escura, daqui até aqui também é sombra. E eu também posso fazer uma marcação das luzes. Por exemplo, daqui até aqui é uma luz, ou seja, um amarelo um pouco mais claro. Aqui também, nessa área, eu tenho uma luz, uma área iluminada. E dentro da luz, uma luz mais iluminada ainda, né? São variações, a gente chama de valores. Porque se eu desenho isso, cada pedaço desse vai ser uma cor. Esse pedaço aqui vai ser uma cor. Esse pedacinho aqui é mais laranja, um pouco mais amarelo. Esse aqui também é amarelo. Esse aqui é amarelo. Então, é muito importante fazer o desenho, não só o desenho da pétala em si, o final e o começo da pétala, mas as cores que tem internamente. Ou seja, cada pequena mudança de cor é interessante que a gente faça. Nessa pétala aqui, a mudança de cor está aqui, ó, pegando bem no meio desse quadrado. Fica complicado? Bom, depende do seu ponto de vista. Em relação a fazer o desenho à mão livre, é bem menos complicado. É claro que você pode fazer quadrado por quadrado e se orientando. Quando chegar nessas partes que são muito complexas, igual aqui, eu tenho folha para a esquerda, folha para a direita e folha aqui que está dobrada, folha para trás. É interessante eu observar isso aqui, ó. Isso aqui chama-se observar os espaços vazios. Ou seja, eu não desenho a flor em si, eu não faço o desenho em si, mas eu observo os espaços vazios em volta daquela forma, ao invés de se olhar exatamente para a folha. Quando tem folhas dobradas, às vezes a gente cria alguma coisa de dificuldade na própria mente, né? Nossa, eu não sei como fazer aquela folha dobrada. Mas o primeiro passo é esqueça da palavra folha, esqueça da palavra pétala e passe a ver linhas e espaços. Então, se eu vejo aqui, eu tenho um espaço ligeiramente triangular, do outro lado eu também tenho um espaço, lembrando o formato de um trapézio, e esse espaço aqui é uma linha praticamente horizontal que está um pouco acima do meio desse quadrado. Então, agora vamos ver isso como que vai ser na prática. Então, eu tenho aqui, eu vou desenhar essa folha que está no quadrado B. Então, eu venho aqui no quadrado B e divido ele ao meio, certo? Bom, então já tem uma referência melhor de onde começar. Eu sei que tem uma linha na horizontal, vou desenhar essa linha na horizontal. Chegou que ela faz uma curva e aquele espaço vazio me mostra que ela quase encosta ali naquela parte do canto, né? Quando chega aqui, encosta naquela lateral e tem uma outra pétala aqui, ó. Então, lembrando que eu estou vendo um quadrado por vez, né? Agora, esse cabo, vamos dizer assim, dessa folha, está à direita do X, à direita do centro desse quadrado. Então, eu vou fazer ele bem aqui, um pouco à direita. E já fecho aqui essa folha. Que eu penso assim, ela ocupa um espaço pequeno, né? Dentro daquele restante que tem de quadrado, né? Então, eu faço esse triângulo. E aqui, ó, a minha direita, né, na folha aqui, ela vai ser de cor amarelo, né, verde mais amarelado. E aqui já é de outra cor. Então, vou fazer aqui o desenho do trapézio.
Então, toda vez que tiver folhas que você considerar difíceis, tente observar os espaços vazios para compor aquele, aquele desenho, né? Inclusive, tem até um livro muito conhecido aí na, no meio artístico, né? No meio de desenho, que é Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, da escritora Betty Edwards, que fez um trabalho de doutorado, né? Defendendo uma tese, inclusive com apoio, né? E experimentos de cientistas, comprovando, né? Quando a gente observa os espaços vazios, a gente ativa áreas do nosso cérebro que são as áreas responsáveis pelo desenho. São áreas intuitivas, são áreas espaciais, né? E aqui segue o mesmo padrão. Eu preciso pensar um pouco como é no momento de pintar. Ou seja, eu separo por cores. Essa pétala aqui embaixo está pequeno, mas dá para ver. Eu tenho aqui um pedaço claro. É esse pedaço aqui. Eu tenho essa parte aqui que ela é mais... A ponta dela está mais amarela, mais para amarelo, verde mais amarelado. A outra ponta está mais para azul. Então é interessante no momento que eu fizer esse desenho, eu fazer essas anotações, tipo, aqui, daqui para baixo vai ser uma cor, e aqui mais ou menos no meio é onde divide a cor verde mais amarelado da cor verde azulado, porque isso aqui dá um aspecto muito, facilita bastante depois na hora da pintura. Aí eu vou fazer assim, vou fazer naquele modo acelerado, fazendo quadrado por quadrado, vou tirar aqui e fazer mais um quadrado em tempo real, depois eu faço acelerado. Tipo, eu estou no quadrado 3, né, 2B. Então aqui eu venho 2, a linha B é bem tranquila, assim, exige só paciência. Paciência, né, e observação, concentração também, né? Não é bom ficar conversando com outras pessoas ou fazendo outras coisas enquanto faz isso, é preciso estar bem concentrado, bem atento, né? Eu vou fazer mais esse quadrado com todas aquelas linhas. Essa linha passou bem em cima do meio, bem em cima do X, fez uma curva, fez um triângulo, encostou na linha diagonal, subiu, fez uma curva. Aqui essa de dentro faz uma espécie de bico, ó. E às vezes você pode fazer bem leve, ó, e aí tendo certeza, você vai e força mais, sabe? Porque o desenho a lápis, difícil de apagar na tela, muito difícil, não apaga fácil. Então, se eu quiser apagar, ó, com certeza vai ficar a marca, a menos que eu esteja feito bem leve primeiro e depois de já ter assim mais certeza sobre o espaço, aí eu venho e faço novamente um pouco mais forte, né? Aqui eu subi um pouco mais. Eu tenho que pensar também o seguinte, esse tamanho aqui eu não posso vir aqui e fazer o mesmo tamanho. Eu digo isso porque esse é um erro comum aqui que eu percebo entre os alunos. Esse tamanho aqui para a tela, ele veio ampliado. Então, ao invés de eu fazer ele assim exatamente desse tamanho, aqui a pontinha desse tamanho, eu tenho que fazer esse tamanho e mais um pouco, né? Porque eu ampliei um pouco mais. Se fosse duas vezes, era até mais fácil, porque era só eu colocar o dobro, né, do tamanho. Então, aqui o negócio é ir fazendo assim, ó, quadrado por quadrado. Bom, então terminei, né? Concluí aqui mais um quadrado, inclusive marcando as cores, né? Marcando a divisão onde vai ser cor clara, onde vai ser cor escura. Bom, vou fazer o restante e tem um macetezinho aqui. Assim que eu terminar, para a gente continuar, para a gente fazer um detalhe a mais nesse desenho, assim que eu terminar esse macete aqui, eu volto em tempo real e vou explicar o que nós vamos fazer antes de começar na pintura. Uma coisa importante no aspecto de desenhar, eu costumo sempre falar para os meus alunos que eu não ensino necessariamente ao aluno desenhar, eu ensino o aluno a ver. O ver é o mais importante. Igual aqui, uma coisa que é interessante é a gente comparar por letras e números. Por quê? Veja bem, letras e números, a gente tem um conhecimento muito amplo, ou seja, muito longo. Tem desde quando a gente aprendeu a escrever, a gente está aprendendo essas formas. Então, quando eu vou ver formas, igual que eu tenho esse final da sombra, que é aqui, e o começo da luz, ou seja, uma área amarelo mais escura e um amarelo mais claro. É interessante eu ver isso aqui como um 3, ó.
Isso lembra um pouco um número 3. Isso aqui lembra um M, meio virado. Sabe, o brincar de formas. Isso aqui parece uma letra U, inclinada e meio virada nessa posição, né? Do lado dessa letra U encostando, eu tenho aqui quase um quadrado, um retângulo, alguma coisa nesse sentido. Ver formas, sabe aquela brincadeira de ver desenho nas nuvens? Isso aqui é semelhante àquela etapa, àquilo. Por exemplo, aqui, ó, nessa parte, ó, essa divisão da cor escura com a cor clara, tem uma coisa lembrando o animal, que é uma voltinha. Se tivesse um olhinho aqui, seria algo semelhante ao animal daqueles de desenho infantil mesmo, né? Que é considerado fácil. Então, todas as vezes que tiver algo para se desenhar, se a gente pensar mais como forma, ao invés de pensar no significado, por exemplo, ao invés de eu pensar em rosa, eu vou pensar no aspecto de formas, triângulo, comparação com números, comparação com letras. Por exemplo, uma folha. Uma folha, o formato simbólico que a gente tem de folha é esse. Então, essa é uma folha simbólica, mas nem toda folha vai ser dessa forma, devido à perspectiva, devido ao formato, a posição que a luz bateu nela. Um exemplo é essa folha aqui, ó. Ela virou um formato triangular e depois virou um formato arredondado. Então, uma folha bem fora do comum, que é uma folha dobrada. Então, ao ver essa imagem aqui, ó, dessa outra folha, é interessante, a gente pode contornar e ter uma visibilidade melhor, ó, dos formatos, né? E aí, dentro desse formato, eu faço a divisão do que vai ser a mudança das cores. Aqui eu tenho um verde mais escuro, aqui eu tenho um verde mais claro, aqui eu tenho uma cor bem mais clara, e aqui tem um verde muito mais escuro. Porque no momento que eu fizer o desenho, é interessante que eu faça essas divisões. Igual essa folha está aqui, eu tenho um pedaço dela aqui no final que é muito escuro, esse final que é médio. E eu posso sombrear? Posso, isso aqui não vai atrapalhar o desenho. Eu posso sombrear, que é passar o lápis bem deitado, assim, esfregando um pouco, de forma que fique todo preenchido. Só que esse preenchimento eu só não posso fazer na rosa. Eu posso fazer aqui nessa parte. E eu tinha falado que ia apresentar um determinado macete específico, né? Sobre um detalhe depois de fazer esse desenho. Então, que eu estou contornando essa folha também, eu vejo tanto que essa folha é bem irregular. Eu só não vou fazer essas folhas aqui, ó. Que esse aqui eu decidi por deixar, porque eram folhas de um outro arbusto que tinha lá mais atrás. Essa flor, eu que tirei a foto, é interessante se você tem a possibilidade de tirar foto. Fotos de... As flores, as rosas, especialmente quando são caseiras, elas são, parece que até mais bonitas, mais abertas, não sei, são diferentes das flores, das rosas que a gente compra, né? Parece que elas têm uma característica diferente, né? Então é bem natural. É bacana se você tiver alguém, algum parente, algum familiar ou você mesmo cultivar rosas em casa, você mesmo pode fazer um teste e tirar fotos, né? Só precisa de estar bem iluminada, você nem vai precisar de um equipamento tão profissional assim. Essas eu tirei na casa da minha tia, né? Minha tia Geralda tem plantação, né? Tem lá algumas rosas, algumas roseiras e eu tirei algumas fotos. Essa aqui é uma delas de rosa amarela, né? Bom, voltando aqui no vídeo. O que eu tinha dito que tinha um detalhe a mais para fazer, né? Vai ser o uso do lápis branco. Então eu tenho aqui o desenho já pronto. Naquelas partes que são claras, opa, quebrou. Naquelas partes que são claras, eu passo o lápis branco. Porque o lápis branco vai determinar, vai me mostrar onde é a luz de cada uma das partes dessas folhas. Só um detalhe, eu não vou fazer esse sombreado, né, com lápis e nem mesmo com o lápis branco na folha rosa. E vocês vão entender isso no momento que eu for pintar, vão entender assim, exatamente o porquê de não fazer isso na folha rosa, né? Então, com isso eu marco alguns pontos de claro. Voltando aqui deixa eu só marcar esse restante que falta aqui, que eu vou falar mais um detalhe aqui. Esse é um ponto claro, esse é um ponto claro de uma folha, esse é outro ponto claro de uma outra folha. Eu marco tanto os claros que são mais para o lado de azul, de branco, quanto os claros que são um pouco para o lado de amarelo.
né? Igual aqui é um verde ligeiramente amarelado. Não é um verde tão branquinho quanto essa parte. Na verdade, assim, não preciso me apegar à questão da cor, né, em princípio, mas principalmente o que é muito claro e o que não é. O que é muito claro eu passo o lápis branco, o que é mais escuro eu passo o lápis, né, deitado, fazendo um pouco de sombreado. Aqui também tem um pedaço, eu enxergo esse pedaço dessa folha aqui como sendo um triângulo. Então, mais uma vez, vou vendo formas, né, desse triângulo, saem algumas linhas. Aqui tem um triângulo contrário também. Então, às vezes, você pode considerar que é muito complicado fazer o desenho, mas é mais uma forma de ver diferente. Agora, essa forma de ver, às vezes, para algumas pessoas é muito mais é, presente, né, na mente da pessoa. Isso é devido à forma que a pessoa enxerga as coisas. Mas a gente pode obrigar, não é obrigar, a gente pode fazer a mudança, a gente pode virar a chave, né? Quando a gente vai fazer um desenho ou fazer uma pintura, o jeito de interpretar, o jeito de ver as coisas não pode ser normal do jeito de ver de uma pessoa comum, né, não que alguém que desenha pinte seja alguém incomum e extraordinário, mas eu digo assim, do jeito de ver geral, né? A maioria das pessoas trabalham com um pensamento mais racional. E a pintura e o desenho é algo um pouco mais intuitivo, mais espacial, não é algo com tanta lógica assim. Então, é mais um processo de se aprender a ver mesmo. Então, tá aí essa parte das estruturas. Aqui um ponto interessante, ó, como foi feito em time-lapse, né? Eu vou explicar agora. Quando eu desenhei, eu contornei esses espaços vazios aqui, ó, que são espaços que quando eu fui desenhar, eu busquei reproduzir o mesmo espaço. Então, lembrando, desenhar os espaços vazios também é outra atividade que desenvolve, né, o nosso lado direito do cérebro, o nosso gênio aí que a gente tem internamente, que percebe melhor as formas. E com isso, a gente também pode brincar. Nossa, esse coisa aqui, ó, parece um formato de cachorro. Se tivesse um olho aqui, se tivesse um cachorro meio alienígena, né? Mas, né, se tivesse um rabinho aqui, seria semelhante ao cachorro. Por que que é importante ver isso? Para a gente sair um pouco, né? Lembrando, eu estou sendo até repetitivo nesse ponto, mas é porque realmente é preciso mudar mais o olhar do que exatamente só fazer ou pensar assim, nossa, quem desenha tem um dom específico, tem uma capacidade especial. Não é bem isso, é mais uma forma de ver diferenciada do que o restante, né? Então eu vou tirar aqui a folha, já não preciso mais. E antes, lembrando, a rosa nós vamos deixar assim, só no linear. Linear vem de linhas, então linhas significa que não tem sombreado, não tem claro e escuro, igual aqui. Aqui tem um desenho sombreado. Embora aqui eu não tenha feito o desenho sombreado, mas eu fiz a divisão, ó, de onde é parte clara e onde é parte escura, só que com as linhas, é óbvio, né? Eu vou apagar tudo. Antes aqui de partir para um detalhe de acabamento na rosa, né, alguns detalhes, depois de apagar, eu vejo o seguinte, eu virei aqui a imagem de cabeça para baixo, fica tranquilo, seu celular não virou na posição contrária, né, foi eu mesmo que virei o vídeo. Isso também é uma característica que desenvolve o hemisfério direito do cérebro, ou seja, desenvolve a nossa observação, o nosso modo de observar de uma forma intuitiva, de uma forma espacial, é muito bacana fazer isso. Eu sempre costumo fazer isso. E fazer uma releitura, fazer uma reanálise, né, nessa posição. No caso, as folhas aqui eu já vou observar dessa maneira e eu já passo a perceber coisas de uma forma que eu não estava percebendo ainda. Então, a gente virando o desenho de cabeça para baixo, eu consigo perceber melhor alguns detalhes que, de repente, na posição normal, eu não conseguia perceber. Então é interessante nesse sentido. Eu uso já para fazer esses detalhes de acabamento a lapiseira, porque a lapiseira me dá eu consigo ter precisão, né, no momento de executar os traços. E aqui definindo alguns detalhes, tipo esse traço afinar um pouco esse outro. De repente, no momento do desenho, na hora que estava com plástico também, às vezes
dificultava às vezes ver alguns passos assim, alguma coisa nesse sentido, né? Essa folhinha aqui, que é muito legal, o efeito dela é uma folhinha dobrada. Às vezes eu vejo os alunos correr, eu digo correr assim, de folha dobrada, né? E eu sempre recomendo, ó, não pensa muito na folha, busca pensar na forma, para não ficar muito complexo de se desenhar, né? De se identificar o conteúdo. Então esse processo de virar de cabeça para baixo é muito interessante para que a gente reforce alguns detalhes, algumas coisas, e a gente veja por outro ponto de vista e principalmente passa a perceber coisas de um outro ponto de vista, né? Que a gente não estava observando até então. Então eu posso fazer essa continuação em todo o desenho, fazendo uma análise dessas partes e definindo melhor alguns detalhes voltados nessa posição. Se você desenhar dessa forma e isso te causar um desconforto muito grande, é sinal que a parte intelectual sua parte racional, é muito predominante. Então, se isso acontece, aí sim você tem que se forçar a fazer esse tipo de exercício para que desenvolva essa questão intuitiva, essa questão espacial, que é própria, característica, né, desse tipo de exercício. Então, aqui eu já enxerguei um espaço vazio que antes tinha passado batido, né? Já vou definir aqui melhor. Esse formato aqui agora eu já vejo ele bem melhor. E com a lapiseira eu consigo ter precisão para definir o desenho com um grau de detalhes um pouco maior. E às vezes nem tem muito o que corrigir, né? Às vezes é só reforçar os traços mesmo e definir alguma característica a mais, mas no geral é sempre bom fazer aplicar essa técnica, né? Ou seja, virar de cabeça para baixo, para que a gente possa ver de uma forma diferente do que o habitual. Quando a gente vê dessa forma, impede que aquela linguagem simbólica entre, né? A gente tem uma forma simbólica de retratar as coisas, que às vezes não é exatamente como se encontra, é mais o jeito que a gente conhece sobre aquilo. Então, esse é um exercício que dá uma melhora muito boa. Eu já falei isso em outros vídeos e volto a falar aqui de novo, que realmente é de grande importância buscar identificar e fazer esse exercício também. Aqui, por exemplo, eu tinha feito um ângulo bem redondo e aqui não é exatamente redondo, é ligeiramente quadrado, aqui esse ângulo dessa folha que está dobrada, né? Então são esses pequenos detalhes que a gente pode perceber nesse momento. E do mesmo jeito que eu retoco algumas partes, eu posso retocar alguns brilhos, igual aqui tem um brilho, aqui também tem um. Alguns que às vezes passaram desapercebidos no momento de fazer, né? E sempre o desenho é interessante que a gente não seja muito afobado, né? Para fazer, às vezes, eu identifico, às vezes, o aluno com essa característica, né? De fazer o desenho meio às pressas. Então, é bom você ir fazendo o desenho e ir curtindo cada etapa e sentindo, né? A pintura, ela tem que ser algo, assim, meio que terapêutica, tem que ser uma coisa legal de se fazer. Se a gente corre muito e acelera demais, né? Não que a gente vai fazer muito lento, mas eu digo assim, se a gente ficar muito afobado, muito preocupado, querendo fazer alguma coisa muito rápido, é provável que a qualidade caia um pouco, né? Vai saboreando, vai sentindo. O fato de você virar o desenho de cabeça para baixo, antes de você começar a desenhar, vire de cabeça para baixo e apenas observe. Observe apenas, fique vendo as formas, o tanto que é interessante, o tanto que uma linha se encaixa na outra, o tanto que uma curva, né, fecha quando uma outra começa, aquele formato que lembra um quadrado, aquele formato que lembra um triângulo, de repente alguma coisa que lembra alguma letra, talvez a letra E ou, né, um S, alguma coisa nesse sentido. E isso vai ser bacana porque, de fato, quando a gente vivenciar, sentir a forma e tudo mais, tudo isso vai ser
transmitido para o desenho, né? E aos poucos, aquela vozinha que não se cansa de ficar falando, que a gente tem na mente, ela vai silenciando aos poucos e a gente vai conseguindo expressar algo da melhor maneira possível. Então, essa é uma dica que eu dou aí para você de vez em quando aí, de vez em quando não, na verdade todo desenho eu faço isso. Vire o desenho de cabeça para baixo e procure ver as formas de uma maneira diferente do habitual. Bom, está praticamente finalizado o desenho, só preciso de uma característica a mais agora, né? O desenho das folhas eu já vou considerar como pronto. Eu só preciso ajustar um pouco o desenho da rosa, porque eu apaguei, né, as linhas, as principais, né? Por isso que é interessante fazer esses traços bem de leve. E eu vou fazer um trabalho assim de marcar os pontos mais escuros que eu tenho aqui com uma característica de traço um pouco mais escuro. Então vejamos aqui, ó. Essa parte vão ser os mais escuros da flor, né? Os laranjas. Então aqui são pontos que eu posso forçar um pouco mais, ó. Aí eu estou usando até a lapiseira 05, porque ela me dá bastante precisão. Ela tem um grafite 2B, que é um grafite mais macio, né? E aí eu venho fazendo, e outra, como eu já não tenho mais a transparência por cima, eu vou fazendo pequenas correções que às vezes a própria transparência atrapalhava a identificar os detalhes. Por exemplo, algum detalhe que a linha que foi feita por cima cobria, né? Encobria. Mas o principal fato é a gente fazer um desenho mais expressivo. E o desenho expressivo que eu falo do ponto de vista da linha. Né? No caso, onde vai ser uma linha, uma cor mais clara, não tem por que eu fazer muito forte. Mas esses pontos que são de sombra mais densa, é interessante que eu faça aperte um pouco mais para que o desenho fique mais, como é que eu vou dizer, mais demonstrando que é uma área de sombra, né? E outra, isso aqui também vai facilitar para a próxima etapa, que é a pintura, porque eu vou fazer uma aplicação de uma característica aqui de uma cor, que vai ser preciso esse traço mais escuro. Você vai entender isso melhor quando eu apresentar a etapa de colorir, a etapa de aplicar as cores. Vai ficar bem claro, né, o porquê de se fazer esse processo aqui de escurecer um pouquinho mais as linhas mais escuras. Lembrando que se você tem aí em mãos um data show ou algum recurso tecnológico para fazer o desenho, não tem problema nenhum. Mas esse processo de se fazer o desenho, ele é muito útil, principalmente para quem não tem experiência com desenho. Porque no momento que a gente for pintar, a gente vai ser preciso conhecer algumas técnicas relacionadas ao desenho, né? Que a gente já desenvolve essa percepção, já identifica o formato, os espaços, os tamanhos quando a gente desenha. Então, o ganho que se tem quando desenha é muito grande, né? Assim, não é que vai perder esse trabalho. Bom, é isso aí, ó. Finalizado aqui esse desenho. E eu te agradeço imensamente por me acompanhar até o final de mais um vídeo. Agradeço a você que vem sempre aí comentando os vídeos, sempre compartilhando, sempre dando like. Isso é muito importante, né, para o crescimento do canal, porque dessa forma o YouTube reconhece que é um conteúdo de qualidade e vai passar a mais pessoas. Dessa forma isso vai chegar a um número maior de pessoas e aquela pessoa que esteja precisando, que esteja de repente em uma cidade que não tem uma aula de pintura, ou às vezes não tem recurso financeiro para fazer algum curso, nem que seja online, então acaba que vai ser de grande ajuda aí, pois cada exercício vem trabalhando uma parte específica, né? Tem exercício só de flores, tem exercícios só de retratos, tem exercício também de desenho. Em breve aí eu vou apresentar alguns exercícios, desenhos de animais e paisagem. A ideia é, aos poucos, ir abordando todos os temas possíveis aí da pintura. Então é isso, mais uma vez obrigado, te aguardo aqui na próxima aula, continuação aí, explicando como misturar as cores para depois a gente fazer a pintura dessa rosa amarela. Um grande abraço e até a próxima.